O que é uma inteligência artificial? A gente escuta falar muito sobre inteligência artificial, mas do que se trata na verdade? A inteligência artificial são técnicas que a gente pode utilizar para tentar copiar as capacidades humanas de maneira artificial. Toda vez que a gente faz isso, a gente está utilizando um tipo de inteligência artificial. Só que a gente escuta falar de muitos termos também, como, por exemplo, machine learning e deep learning. Qual a relação da inteligência artificial com essas outras duas coisas aqui, por exemplo? Bom, na verdade, cada uma delas é uma forma mais específica da outra. Em outras palavras, o Deep Learning está dentro do Machine Learning que está dentro da inteligência artificial. Cada uma é uma sub-área da outra. Se a gente der um olhar um pouquinho mais próximo do Machine Learning, a gente vai lembrar que na computação, geralmente a gente tem uma entrada, um processamento e uma saída. Esse é o processo padrão que a gente segue sempre que a gente vai fazer alguma coisa relacionada à computação. Por exemplo, se eu vou fazer um desenvolvimento de software mais tradicional, eu vou definir os meus dados de entrada como A igual a 1 e B igual a 2. Essa é uma forma de fazer, né? E definir ali algumas instruções, tipo, se o B não é 0, então retorna A dividido por B. Se não, imprima erro de divisão, porque não é possível dividir por 0, né? A matemática não nos permite isso. Nesse caso, como A é 1 e B é 2, a nossa saída seria 0,5 nosso resultado. É assim que a gente desenvolve software tradicionalmente, se focando em entregar os valores de entrada e as instruções no processamento. O computador fornece a saída para a gente. Agora, isso muda um pouquinho quando a gente começa a falar de treinamentos de modelos para machine learning, porque treinar um modelo significa que a máquina vai escrever o código. Significa que a gente está pedindo para o computador, olha computador, eu vou te fornecer as entradas, e eu vou te dizer o que eu espero lá na saída. Então, constrói a melhor forma de chegar nessa conclusão. Por exemplo, se eu tiver como dados de entrada, quiser que a máquina, a partir de imagens, entenda o que é um cachorrinho. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia bater várias fotos desse cachorrinho de vários ângulos diferentes, né, e informar para a máquina que se trata de um cachorrinho, que o resultado esperado é esse. Então, utilizando muita estatística envolvida aqui, algumas técnicas, né, que setam alguns pesos e vieses, né, atribuem pesos e vieses a determinados valores aqui, a máquina consegue chegar nessa conclusão. Mas eu vou explicar um pouco melhor isso um pouco mais para frente. Vamos lá. Então, assim, falando desse tipo de aprendizado, como que a gente ensina a máquina, existem 3 principais tipos que a gente costuma falar, que é o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o aprendizado por reforço. Eu deixei em inglês mesmo, o Reinforcement Learning, que é como a gente mais vai ouvir falar. Alguns termos estão misturados no idioma, mas é de propósito, porque é como a gente mais escuta falar aí no mercado. Tá? O aprendizado supervisionado, a gente tem os dados rotulados, que nem um exemplo que eu dei agora há pouco do cachorrinho. A gente pega várias fotos e diz que se trata de um cachorrinho, né? E com isso eu consigo fazer uma classificação, se é um cachorrinho, um papagaio, um gato, né? Então eu consigo, a partir das fotos, a passar essas informações e a máquina vai extrair algumas features, a gente chama de features, tá? Que são dados, informações relevantes para a máquina, que ela entende que a partir dessas informações ela consegue chegar na conclusão e com isso fazer uma classificação. Ou eu posso utilizar para fazer uma regressão. Então eu faço uma análise histórica de determinados dados e tento entender onde que o dado que eu vou colocar agora novo vai estar nessa linha. Se faz sentido ou não colocar ela nessa previsão que eu estou fazendo, né? E aí entra nesse aspecto. Já o aprendizado não supervisionado, ele é mais utilizado para exploração. É quando eu não tenho os dados rotulados. Eu entrego um conjunto de dados e a resposta e a pergunta estão nesses dados, de certa forma. Então, o que vai acabar acontecendo é que a máquina vai fazer agrupamentos, vai fazer o clustering, o agrupamento aqui, e vai me trazer vários insights. E com isso eu consigo utilizar essas informações, ver se aquilo faz sentido. Já no aprendizado por reforço, o Reinforcement Learning, ele trabalha num sistema baseado em recompensa. Então, é ideal para otimizações e sistemas de controle. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente
simulado e um agente atuando nesse ambiente, eu consigo dar feedbacks, né? Eu consigo dar retornos para esse agente através de recompensa e ele chegar na conclusão do que é. Tá bom, esse último ficou muito complicado, então eu vou mostrar na prática. Olha só, imagina o seguinte, que eu tenho aqui no começo um time de futebol e os dois estão jogando de maneira totalmente aleatória. O movimento desses jogadores, eles são aleatórios, desses robôs jogadores, né? Só que eu começo a recompensar eles. Se eles fizerem algum gol, eu aumento um ponto. Se eles fizerem algum gol contra, eu diminuo um ponto. E se depois do tempo máximo do jogo aqui eles empatarem, eles não ganham nada. Então, eu não tenho um objetivo bem definido, mas eu vou ensinando para ele que ele aumenta a pontuação se ele fizer o que eu espero, né? E aí o que acontece? Depois de um bom tempo, deixando treinar várias épocas e tal, ele tá assim, ó. Então, observa que o time de azul continua sendo totalmente aleatório, movimentos aleatórios, e o time vermelho já veio com o aprendizado. E ele tá ganhando 95 de cada 100 jogos que ele joga. Então, olha que incrível. Como já muda totalmente o comportamento da máquina, né? Como ela começa a entender o que é o objetivo que ela tem que cumprir. Ela tem que ir lá e fazer gol. É assim que funciona. Legal. A gente falou um pouco aqui da parte de Machine Learning, mas como é que a gente vai agora para o Deep Learning? Qual que é a diferença, né? Deep Learning é um sistema de aprendizado dentro da área de redes neurais também, mas vou tentar deixar um pouco mais simplificado para a gente entender que basicamente o que muda é a forma como a gente faz a extração das features, que eu comentei antes, que são essas informações que a gente retira dos dados, né? Essas informações relevantes. Vou mostrar um pouquinho melhor aqui para ficar mais fácil. Imagina que eu tenho uma imagem, né? E essa imagem ela é formada por vários pixels, que nem essa imagem aqui do Super Mario. Então o que acontece? Cada pixel desse, ele é formado por um conjunto de cores, certo? Então eu tenho vermelho, verde e azul. A gente aprende muito sobre isso em outras esferas aí quando a gente vai estudar um pouquinho sobre imagem. E aí, esse pixel, se eu deixar o vermelho, o verde e o azul com a mesma quantidade, por exemplo, tudo no 100%, eu vou ter a mistura perfeita do branco. Se eu deixar tudo zero, eu vou ter o preto, certo? E se eu variar, mesmo sendo na mesma cor, por exemplo, 50% de cada valor, eu vou ter tons de cinza ou 25% de cada valor e por aí vai, né? Eu mudando essa porcentagem. Agora, se eu tenho uma imagem totalmente colorida, eu posso simplesmente equilibrar cada canal de cor para que eles tenham o mesmo valor e assim eu posso transformar uma imagem que antes era colorida em uma imagem tons de cinza, né? E essa é uma forma de a gente trabalhar com uma imagem. Legal. O objetivo da gente entender como a gente trabalha com imagens é para que a gente saiba como que a gente extrai informações úteis da imagem, as tais das features. Vamos lá. Agora, por exemplo, como é que eu faço para fazer uma imagem ficar desfocada? É um pouco mais complicado, né? Não parece ser apenas mexer nos valores dos pixels, né? Mas na verdade olha que interessante. Imagina aqui, ó, do lado esquerdo está acontecendo alguma coisa ali que do lado direito eu estou reconstruindo essa imagem só que numa versão desfocada. O que acontece aqui é basicamente assim. Eu dou um peso de 1/9 para cada um dos pixels vizinhos. Ou seja, eu tenho aquele pixel do meio ali vermelho, né? E eu tenho os pixels imediatamente vizinhos a ele. Eu pego todos esses pixels e atribuo o valor de 1/9, porque são 9 pixels que eu tenho aqui. Então, imagina assim, vamos colocar todos os pixels aqui e dar uma olhadinha neles. Então, se a gente pegar cada um deles e dividir os canais de cores, a gente vai ver, ó, por exemplo, aquele primeiro tem 50% de cada cor, vermelho, verde, azul, formando um cinza, né? Porque todas as cores estão com o mesmo valor. Assim como o segundo pixel é 000, então é o preto. O terceiro pixel, o primeiro, que é o vermelho, está com um valor muito mais alto, de 80%, e outros dois valores em zero. Por isso que ele se destaca muito mais a cor vermelha e por aí vai. Então tudo que eu faço é calcular uma média desses pixels. Tá? Então eu pego cada canal de cor, somo 1/9 de cada valor desses e eu consigo atribuir esse valor como um pixel final, lá, como uma média de todos os outros pixels na hora de reconstruir a imagem do lado. E por consequência, ao fazer isso, eu vou construindo uma imagem com um nível de desfoque. Essa é uma forma de eu fazer isso, né? E aí eu vou chegando nesse pixel aqui. E olha só que interessante. Só que esse desfoque ainda não está muito legal, né? Eu gostaria de fazer um desfoque um pouco mais preciso, mais parecido com o que uma câmera faz. Para isso eu posso utilizar uma técnica que seria
o que a gente chama de desfoque gaussiano. A gente vai ver muitas vezes isso no Photoshop. Então, olha só, eu não pego apenas os pixels vizinhos, eu vou expando um pouquinho mais. E outra coisa, eu coloco pesos diferentes. Desde que a somatória total dê 1, ou seja, 100%, eu consigo fazer uma distribuição gaussiana ou uma distribuição normal. É uma forma bonita de dizer que eu estou dando mais ênfase no valor do meio. É muito utilizado isso aqui na estatística, né, para entender distribuições e tal. Mas, em outras palavras, eu faço uma média com pesos diferentes, dando ênfase naquilo que eu quero. E eu consigo construir uma imagem muito mais parecida com a imagem de uma câmera. E essa análise que eu faço de comparar cada pixel com cada canal de cor diferente é uma técnica que a gente utiliza de convolução. A convolução é isso, a comparação de todos com todos os valores, né, sendo a segunda parte invertida. Mas eu não quero entrar muito no detalhe aqui para não ficar complicado demais, mas só para entender como isso daqui funciona. Agora imagina assim, ó, se eu atribuir nessa grade que eu estou analisando valores negativos ou positivos. Então, por exemplo, se eu tenho valores negativos do lado esquerdo e positivos do lado direito, eu posso desenhar diferentemente ali do lado. Se vocês observarem por resultado, eu estou detectando as bordas. Eu estou detectando as bordas verticais, assim como eu poderia inverter e colocar pixels negativos em cima e positivos embaixo e detectar as bordas horizontais. E a partir disso eu consigo detectar as bordas da minha imagem e fazer a extração dessas features, saber exatamente onde está a informação relevante para mim. Tá? É dessa forma. Então, por exemplo, se eu tenho uma folha, eu aplico um conjunto de filtros que mexe na cor, mexe no desfoque, eu mudo para tons de cinza, depois eu pego e elevo os tons que estão mais próximos do branco para o total branco e os mais próximos do preto para o total preto, fazendo o que a gente chama de threshold, a gente consegue chegar aqui numa imagem super contrastada, né? E a partir disso fica muito mais fácil de eu analisar esses pixels e desenhar uma borda em volta da minha imagem. É assim que funciona. Aqui eu tive a oportunidade de participar dessa competição. Aqui é uma competição de carros autônomos numa cidadezinha de Patinhos de Borracha, tá? O que acontece? O objetivo aqui era a gente construir carrinhos autônomos sem saber como ia ser essa pista, né? E ele tinha que utilizar a visão computacional para poder se localizar. Então, olha que legal. Para poder se movimentar aqui dentro, quando ele olhar a estrada, ele começa a identificar quais são as lanes, quais são as bordas e fazer aquele trajeto tudo direitinho. E tem que respeitar o semáforo, tem que respeitar a sinalização, tinha que fazer tudo aquilo e cumprir as tarefas que ele precisava dentro desses processos. Foi um projeto muito legal, muito interessante, né, que eu tive a oportunidade ali de participar. Olha eu aqui. Vamos lá. Então, basicamente a gente entendendo, né, que o que muda é a extração de features, mas muda como? Muda assim, ó. No machine learning tradicional, eu faço essa extração de features a partir de código convencional. Eu vou lá, primeiro extraio as minhas features e depois eu alimento o meu sistema, nesse caso desse exemplo, o sistema de classificação, para poder passar as informações que eu preciso, né, já diretamente as features, e a partir daí eu consegui saber lá que é o Super Mario ou que Mario, certo? Já num sistema de Deep Learning, eu faço a extração de features e a classificação dentro da minha própria rede neural. Então, a rede neural vai tentar entender a partir da imagem como que ela chega na conclusão da extração dessas features, né? Como que ela vai fazer esse procedimento, variando um pouquinho pesos e vieses aqui de maneira mais ou menos aleatória, né? Ele vai ajustando alguns valores e fazendo pequenos entendimentos para tentar chegar à conclusão de como ele linka uma coisa na outra. Vamos lá, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático ainda. Olha que legal. Imagina que eu tenho um conjunto de dados rotulados, né, que a gente chama de dataset, né? Então, eu digo quais são os números que estão aqui escritos à mão, nesse exemplo, né? E eu indico para ele que esse é o número 1, esse é o número 2 e tal, e passo diversos exemplos de como esse número é escrito à mão. Então eu quero que a máquina ela seja capaz de reconhecer quando eu escrever um número à mão e ela me dizer que número é esse. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Então imagina que eu tenho ali um dos números, vamos olhar para ele, o número 3 aqui, 28 por 28 pixels. Eu tenho informações aqui relevantes que de alguma forma eu preciso identificar que são o número 3, mas são formas diferentes. Não basta eu dizer que esse ou aquele pixel na posição x, y tal tem um determinado valor.
eu tenho vários tipos diferentes de número 3, ou cada pessoa que escrever isso à mão pode escrever de uma maneira diferente. Eu mesmo vou escrever de uma maneira diferente toda vez que eu escrever. Então a gente precisa extrair features, entender os dados dessa imagem, né? Então, entender ali zeros e uns e valores, quanto mais perto do branco é 1, quanto mais perto do preto é 0, e no meio do caminho ali os tons de cinza, né, no caso dessa imagem, e conseguir correlacionar esse conjunto de dados com o número 3. Né? Como eu falei anteriormente, a gente informa isso para a máquina, mas eu preciso que depois ela entenda a partir do dado que eu escrevo e consiga continuar correlacionando. Então imagina assim, eu entendi que eu tenho 784 pixels, porque são 28 por 28 em uma matriz aqui. E aí eu vou pegar os valores que realmente me interessam daqui, os valores que vão fazer uma ativação, que é o que eu vou utilizar no meu neurônio. Por exemplo, tudo que for acima de 0,58, né, 58%, eu considero que é o meu ponto de ativação. Mas dependendo do cenário, pode ser que 20% seja o suficiente, vai depender do que eu estou tentando resolver. Só para entender. Legal. Então, eu pego esse conjunto de valores e coloco eles todos enfileirados aqui, esses 784 neurônios, né, que eu vou colocar no meu sistema. E de alguma forma eu preciso correlacionar ele com as 10 possibilidades que vão de 0 a 9 e fazer a ativação do número 9 a partir de um determinado ponto que eu defina lá. Se for acima de 80%, eu acreditei que é o 9 mesmo. Legal. Então, ele acaba fazendo alguma coisa aqui no meio, né? Eu entendi o que faz no começo, entendi o que faz no final, mas algo acontece aqui no meio que ele vai conseguir correlacionar e chegar à conclusão que era o número 9, ou agora, por exemplo, é o número 7 e fazer a ativação desses números. Ok, vamos entender um pouquinho mais o que acontece aqui. E vocês vão lembrar, eu falei agora há pouco, é a parte de extração de features. Então a máquina vai chegando à conclusão de quais são os pixels que ela vai ativando, né, por uma aproximação, e que fazem sentido para indicar que é aquele número. Olha só, por exemplo, o número 9 e o número 8, ele tem duas features em comuns, aquela bolinha amarela ali. Que agora o número 9 ele precisa do tracinho para poder indicar que eu estou conseguindo identificar o número 9. Já o número 8 ele precisa de uma outra bolinha, representada ali pelo verde. Né? Então a máquina, depois de treinar, ela vai chegando à conclusão e ela quebra nesses vários neurônios, aí essas features, e vai fazendo essa ativação. Quando ela atinge esse ponto de ativação, ela sabe que se ela conectar, por exemplo, ali na penúltima fileira, onde estão as imagens, né? Se ela conectar o primeiro e o segundo, é um número 8. Se ela ativar a primeira e a terceira, é um número 9. E por aí vai. É assim que vai fazendo essa ativação. Então, por exemplo, se eu passo um número 9 para ela, ela vai primeiro tentar quebrar esse número 9 em várias detecção de borda horizontal e detecção de borda vertical. Ela vai utilizar técnicas para fazer isso, que nem eu tinha demonstrado antes, vai conseguir definir alguns neurônios ali por conta própria, depois ela vai fazer uma segunda passagem, né, por esses neurônios um pouco mais bem definidos dos pontos de ativação de como eu quero fazer para ser aquela bolinha, aquele tracinho. E com isso, ela consegue chegar à conclusão que é o número 9. Isso acontece, gente, porque eu vou passando vários exemplos, né, rotulados. Então, olha só, nesse exemplo, a gente está utilizando uma técnica que é de backpropagation. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu venho tentando, a partir de inicialmente algo meio aleatório, linkar lá no final. Então, passei o número 5, eu quero ver que lá no final vai bater no número 5. E ativou os neurônios totalmente diferentes daquilo que eu queria. Eu volto reajustando esses pesos, né? E posso fazer essa backpropagation, posso fazer essa propagação dos valores para ajustes nos neurônios de trás, e assim esse é o processo de treinamento, que eu vou passando várias informações, vários dados para a máquina conseguir correlacionar, e no final eu vou estar conseguindo fazer a minha análise. Pode ser que eu passe ainda alguma informação e a máquina não consiga entender bem o que eu estou querendo dizer, e com isso ela não consiga linkar, né? Que número é esse que você está passando? Pode ser que seja um 4, mas eu não sei dizer exatamente que número é esse, porque ele não bate com nada que foi treinado. Então precisaria passar ainda mais imagens, ainda mais valores, fazer uma nova etapa de treinamento até chegar na conclusão de que número é esse, e eu conseguir efetivamente passar diversos números e estar numa taxa aceitável. Olha, quando eu passo essa imagem, eu fiz uma validação de que ele está batendo com o que precisa. O número 1, certinho, batendo com o número 1. O número 7 está certinho, batendo com o número 7. E por aí vai.
é assim que a gente faz treinamentos de modelos de visão computacional, utilizando aqui técnicas de Deep Neural Networking, né? De redes neurais profundas, nesse exemplo específico que eu estou dando, é claro. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Valeu! Se você gostou desse tipo de conteúdo, gostou do formato do vídeo e da forma como a gente está apresentando aqui, dá aquela força, curte o vídeo, assina o canal, manda para alguém, porque faz toda a diferença para a gente continuar produzindo e continuar motivado aqui em fazer um conteúdo bem legal. Valeu demais, até a próxima!